Irmãos, e qual o segredo para começar o ano bem? Qual o segredo de entrar no novo ano bem? Irmãos, tem tanta coisa aí fora, tanta mandiga, misticismo, tanta coisa acontecendo aí fora, que mostra para as pessoas como começar o ano bem. Eu fiquei pensando nisso esses dias. Alguns dizem, para começar um ano bem, você tem que pegar, abrir uma champanhe, colocar na taça e dar 3 pulinhos sem derrubar a champanhe. E depois jogar ela para trás, simbolizando que o ano, tudo de ruim que aconteceu no ano que você passou, vai ficar para trás. E você inicia um novo ano. Outros dizem que você tem que pegar uma romã, tirar ali 7 sementes, chupar elas, depois pegar a semente, colocar no envelopinho e colocar na carteira. Interessante isso. Outros dizem que tem que chegar lá na praia e pular 7 ondas para que você comece o ano bem. Irmãos, como se começa o ano bem? Começa com Deus. Um ano bem na vida de um ser humano é quando ele começa o ano com Deus, na presença de Deus, confiando em Deus, entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Isto é começar um ano bem. O resto, irmãos, o resto é história da carochinha. Essa é a verdade. Para o crente em Cristo Jesus, nós começamos, encerramos o ano, começamos um novo ano na presença do Senhor. Isso sim é ser feliz. Isso sim é estar seguro. E eu pensei, irmãos, nesse culto, que é o último culto do ano, nós meditamos um pouco nos Salmos 46. Salmos de número 46. É um salmo, irmãos, dos filhos de Corá, é um cântico dos filhos de Corá, Alguns dizem que é quando Jerusalém estava cercada pela Síria no tempo do rei Ezequias, e Deus livrou o povo de Jerusalém da mão desse exército. Então, o salmo começa dizendo o seguinte, irmãos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não teremos medo. Portanto, não temeremos, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui, irmãos, está a declaração do salmista, dizendo não somente quem é Deus, mas o que Deus faz em favor daqueles que decidem colocar a sua vida nas mãos dele. E ele começa dizendo que Deus
é. Não que Deus foi, não que Deus será, mas que Deus é. É uma ação contínua de Deus. Não só o que Deus foi lá em Jerusalém, no tempo do rei Ezequias, onde livrou Jerusalém daquele exército inimigo, mas o que Deus é em nossas vidas. Para os irmãos terem uma ideia, Martim Lutero, quando ele leu esse salmo, ele sentiu impulsionado a escrever aquele famoso hino, que é conhecido mundialmente: Castelo Forte é o nosso Deus. Coisa maravilhosa, né, irmãos? E o salmista começa dizendo assim, que Deus é. Ele fala, irmãos, que Deus é refúgio. O que é um refúgio? É um lugar para onde você vai para escapar de um perigo. Ele fala que esse Deus que nós servimos, Ele é refúgio em nossas vidas. E o salmista diz o seguinte, meus irmãos, o que quer dizer aqui é o seguinte, que tribulações existem, perseguições existem. Não existe, meus irmãos? Existe. Nós passamos por tudo isso, provações, dificuldades, mas esse Deus, Ele continua sendo um refúgio na vida do crente em Cristo Jesus. Ele é uma fortaleza, um lugar fortificado, um lugar seguro, um lugar onde você pode se sentir abrigado. Esse Deus, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Em Naum 1,7 diz o seguinte, que o Senhor é bom, uma fortaleza para aqueles que nele se refugiam. Então, meus irmãos, nós, igreja de Cristo Jesus, estamos refugiados, estamos dentro de uma fortaleza que é o próprio Deus, e nessa fortaleza nós podemos nos sentir seguros. E a terceira questão desse salmo, que o salmista cita, é que esse Deus é um socorro, mas aqui fala que Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Olha que interessante, meus irmãos. Deus não é somente um refúgio, uma fortaleza, mas Ele é um socorro bem presente em nossas vidas. Nós temos aí um código que é mundialmente conhecido, que é o SOS. O SOS é um código que é conhecido em todos os idiomas. E é um código que é para você pedir socorro. Onde você estiver, você, de várias maneiras, acionando esse código, escrevendo esse código onde você está, esse código é conhecido no mundo inteiro. Mas, irmãos, as pessoas se esquecem de uma coisa, que o socorro do mundo, muitas vezes, falham, chega atrasados, mas o socorro que vem da parte do Senhor, o salmista diz que é um socorro bem presente nas tribulações da vida. Irmãos, quantas tribulações nós passamos, não é verdade? Esse ano, quantas tribulações? 2020, quantas tribulações, eventos que nós jamais pensaríamos que iria existir. Coisas que nós jamais pensaríamos que ia acontecer tão perto da gente. Quem poderia imaginar que um vírus pararia o mundo inteiro? Quem poderia imaginar isso? São tribulações, irmãos. São aflições da vida. O próprio Jesus disse isso, e nós esquecemos disso. No mundo tereis aflições. Mas ele fala assim, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, meus irmãos, esse Deus que nós servimos é um Deus que se faz bem presente em nossas vidas. A igreja do Senhor é um povo, irmãos,
Irmãos, aí esquece disso às vezes. Nós somos um povo abençoadíssimo. Nós somos um povo que estamos nas mãos de Deus, numa segurança profunda, uma segurança eterna, uma segurança que não tem fim. E quem está nas mãos desse Deus, que é refúgio, que é fortaleza, que é um socorro bem presente, irmãos, está, de fato, seguro. E diante, irmãos, disso aqui que o salmista diz, que ele é refúgio, fortaleza, ele fala o seguinte: portanto, não temeremos. Como é que está a sua fé em Jesus, meu querido? Se você acreditar, se você crer de fato, que esse Deus é refúgio, é fortaleza, é um socorro bem presente na sua vida, ele fala assim, ó, por essa razão, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Imagina uma coisa dessa, meus irmãos. Ainda que haja uma tragédia imensa nesse mundo, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, ainda que aconteçam tragédias imensas, tragédias incalculáveis. Aqui fala que por esse Deus ser o que é em nossas vidas, aqui fala que nós não temeremos. É isso, meus irmãos. Essa é a promessa de Deus para aquele que se refugia nele. Aquele que coloca toda a sua esperança nesse Deus. Ainda que aconteça coisas que você não espera. Ainda que chegue notícia na sua casa que você não está esperando, notícias que você não quer receber. Irmãos, quem quer receber notícia ruim, né? Ninguém quer. Mas aqui fala que ainda que aconteça tudo isso em nossas vidas, tragédias, mortes, doenças, pandemias, ainda assim, por nós conhecemos o Deus que a gente serve, nós não temeremos, nós confiaremos, nós esperaremos nesse Deus que se faz presente em nossas vidas. Como é que está a sua fé, meu querido? Como é que está a sua esperança? Ah, pastor, foi um ano tão difícil. Eu sei, eu estava nele, eu também passei esse ano todinho também, com notícias ruins, problemas na família, dificuldades no dia a dia, mas Deus, Ele se faz presente. Irmãos, e não tem jeito, onde Deus se faz presente, algo de especial acontece em nossas vidas. Nós estamos aqui, querido, a igreja continua em pé, a igreja continua ativa, caminhando, porque Deus prometeu estar conosco todos os dias, sejam eles como eles forem, Deus se mostra presente. Irmãos, o que está acontecendo não é novidade para Deus, não, é novidade para o mundo, para Deus não. Deus está no controle desse mundo, porque Ele é Deus. Ele prometeu isso, Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu ser esse Deus em nossas vidas, e tem sido esse Deus, Ele continua sendo, viu, irmãos? Nós até sabemos de cor essa expressão, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas entenda, meu amado, esse Deus não é o Deus dessas pessoas do passado somente, é o nosso Deus. É o Deus do Samuel, é o Deus do Nildo, é o Deus do pastor Aguinaldo, é o Deus da Sabina, é o Deus do Gregor, é o Deus do Samuel aqui, meu xará, é o Deus daqueles que decidiram colocar sua confiança nele. É esse Deus, meu querido, é o mesmo Deus do passado. O mesmo Deus que livrou Israel no passado, é o Deus que livra a igreja
hoje. Por isso, irmãos, o salmista fala assim, ó, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Deus está controlando a minha vida. Deus está controlando a minha existência. Deus, fala assim no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmãos, há um rio que alegra a cidade de Deus. E esse rio, meus irmãos, este rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, essa cidade, meu Deus, alegra no meu coração, as moradas de Deus no meu ser. Viu, meus irmãos? Há um rio que alegra a cidade de Deus. Há um rio que alegra a minha vida, que alegra a sua vida. Esse rio é o rio de Deus. São as correntes tranquilas de Deus em nossas vidas, irmãos, e há um rio de vida, há um rio de renovação, há um rio de esperança, de fé, de alegria, há um rio de ânimo em nossas vidas. Esse rio alegra a cidade de Deus. Vê, meus irmãos, é um rio de calmaria. E interessante que ele fala assim, ó, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Viu, meus queridos? Deus está no meio dessa cidade que é você, que sou eu. A cidade de Deus aqui é a igreja do Senhor. E Deus está no nosso meio, meus irmãos. Deus está controlando a igreja, abençoando a igreja. Deus está edificando a igreja. Ah, meus irmãos, ele fala assim, ó, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a romper da manhã. Desde o romper da manhã. Bem, meus irmãos, Deus continua nos ajudando, Deus continua conosco. E o salmista chega assim, a dizer em outro salmo, que é pela manhã que Deus renova as suas misericórdias em nossas vidas. E aqui ele fala o seguinte, que Deus a ajudará desde o romper da manhã. Vê, meus irmãos, nós amanheceremos o nosso dia com o Senhor, nós caminharemos com o Senhor, e na jornada nossa, Deus continuará nos abençoando, continuará nos ajudando, continuará com o seu povo. Viu, meu querido, aconteça o que acontecer, Deus se faz presente em nossas vidas. Olha interessante, o versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz, e a terra estremece. Viu, meus irmãos? As nações podem se agitar, reinos podem estar agitados aí, pode haver aí muita gritaria no mundo, mas aqui fala que Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. É esse Deus, irmãos, que nós servimos. Bramam as nações, ameaças, guerras, distúrbios, ódios, impérios, sistemas, democracias, ditaduras se abalam, o mercado financeiro se estremece, mas Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E, meus irmãos, aconteça o que acontecer, na voz do Senhor, na presença do Senhor, a terra se dissolve, a terra se acalma. Venham, versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, aconteça o que acontecer, no mundo e com o mundo, olha aqui, ó, o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele continua conosco. Irmãos, nós não
precisamos nos sentir amedrontados com o que está acontecendo. Nós precisamos colocar toda a nossa esperança nesse Deus que se intitula como Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Irmãos, vamos nos aquietar. Porque o Senhor está no controle do mundo que Ele criou. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Já entendeu isso? Você está aí sossegado? Se você não está, o conselho de Deus é: aquiete-se, calma, Deus está no controle. Aquiete-se, saiba que eu sou Deus. Irmãos, vamos nos aquietar, querido. Vamos confiar, não duvide, descanse. Você está nas mãos daquele que é refúgio, que é fortaleza, que é um socorro bem presente na angústia. Irmãos, quando nos aquietamos, nós podemos experimentar que realmente esse aqui é Deus em nossas vidas. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o salmista repete no último versículo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, eu não posso garantir para vocês nada, nem um milésimo de segundo à frente eu posso garantir. Eu não posso garantir o que vai acontecer e se vai chegar o ano que vem em nossas vidas. Ninguém pode garantir isso. Eu não posso dizer como será o ano que vai entrar, se teremos emprego, se não teremos emprego, se essa pandemia vai passar, ou vai vir um novo vírus, não sei, ninguém sabe nada. Mas uma coisa a palavra garante: para o crente em Cristo Jesus, o conselho aqui, aquiete-se, coloque todas as suas preocupações nas mãos do Senhor, porque, irmão, nós não sabemos o que virá, mas sabemos o seguinte, que o Senhor dos exércitos está conosco, e continuará conosco. É promessa dele, meu querido. Então, irmãos, vamos descansar, vamos confiar, vamos esperar nesse Deus, que é refúgio, que é fortaleza, que é um socorro bem presente em nossas vidas, e um socorro bem presente nos momentos difíceis da vida. No momento que você olha assim e você não vê saída. Você olha para um lado, olha para o outro e você não vê escapatória. Mas se você deixar esse Deus ser refúgio, ser uma fortaleza e ser um socorro na sua vida, você pode ficar sossegado. De algum lugar virá a solução para o seu problema. Mesmo que aparentemente você não veja a saída, porque é isso que Ele faz por nós. É esse Deus da Bíblia que prometeu estar conosco sempre, em qualquer momento, em qualquer situação. Então, meu amado,
Se você está confiando em Deus, continue confiando. Cuidado com as vozes, viu? Tem aí várias vozes aí no mundo aí. Mas a voz de Deus é uma voz única. E é uma voz confiada. E é uma voz confiável. E a voz de Deus é a voz da sua palavra. Creia na palavra de Deus. Se santifique. Às vezes nós estamos pensando que santificação é você passar uma noite inteira orando, é você passar um dia inteiro jejuando, é você subir ao monte, que não é errado. Eu já fiz isso, é muito bom. Mas santificação, no sentido real da palavra, no sentido bíblico da palavra, é você ler a palavra e crer e obedecer a palavra. Quando Jesus cita isso em João 17, ele fala assim, na sua oração, ele fala assim: Pai, santifica eles, quer dizer, santifica a igreja. Sabe o que ele fala ali? Santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Vê, meus irmãos, santificação é você crer, é você obedecer, é você viver a palavra de Deus. Santificação é você acreditar. Esse Deus está prometendo que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro. Então eu vou acreditar. Eu vou viver de uma maneira que eu possa colocar a minha vida nos trilhos da palavra de Deus. Eu vou ler a palavra, eu vou confiar na palavra, eu vou ler a palavra, eu vou confiar nesse Deus da palavra, nesse Deus que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro, nesse Deus que prometeu que é o Senhor dos exércitos, e esse Senhor aqui diz que Ele está conosco. É isso, meus irmãos. É confiar na palavra de Deus. Senhor, eu vou me espelhar na palavra. A palavra diz que o Senhor faz isso por mim, e eu vou acreditar. Mas a palavra também diz que eu preciso obedecê-la. Eu preciso viver a palavra como está escrita. É isso, meus irmãos. Se você colocar toda a sua esperança, a sua confiança, a sua fé na palavra de Deus, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida, porque Ele faz, Ele fez, Ele faz na minha e faz na vida de tantos quanto entrega a sua vida nas mãos dEle. Então, meus irmãos, aquiete-se, saibam que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Irmãos, onde Deus quer ser exaltado, eu creio de fato nisso, é no meio da sua igreja, é no meio do povo que Ele comprou com o sangue do seu Filho Jesus. Ele quer ser exaltado nessa nação que se chama igreja, povo de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Viu, irmãos, Ele quer ser exaltado no meio da igreja, porque a igreja pertence a Ele. É isso que Ele quer, meus irmãos. Então, queridos, coloque toda a sua confiança, encerre esse ano, e se o ano que vem chegar até nós, chegue nesse ano, inicie esse ano, crendo na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, deixando esse Deus ser na sua vida o que Ele quer ser. Ele quer ser tudo na sua vida. Não abra mão disso. Viva a palavra de Deus, e eu creio que na sua vida ela fará toda a diferença. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que foi o seu ano, e também se eu souber, eu não posso fazer nada, mas Deus sabe. Mas Ele quer que você diga para Ele, Ele quer que você fale para Ele onde está doendo, Ele quer que você fale para Ele onde está a sua preocupação, onde está ferindo a sua alma. Fala para Ele. E nessa noite, diga isso aqui para Ele: Senhor, a sua palavra diz que o Senhor é um refúgio, o Senhor é uma fortaleza, o Senhor é um socorro bem presente nas tribulações. Eu vou acreditar nisso. Diga isso para Deus: Deus, eu vou deixar o Senhor ser isso aqui na minha vida. Eu vou crer na palavra.
e vou esperar o que o Senhor fará por mim. É isso, meus irmãos, não tem segredo não. Irmãos, a palavra de Deus é igual arroz e feijão, é simples, é simples. É tão simples que alguns preferem não acreditar, mas é simples. Confia nesse Deus, continue confiando nele, não abra mão dele, porque ele é tudo que nós precisamos. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te fortaleça nessa noite, que se você está aí triste, angustiado, levanta a cabeça, olha para os céus, porque existe um Deus que está te observando, tem um Deus que está te acompanhando, está andando dia a dia com você, e Ele quer ser o Deus na sua vida. Ele não quer ser somente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não quer ser só o Deus do pastor Samuel, Ele quer ser o seu Deus, mas para isso, você precisa confiar nele. Confie nesse Deus. É tudo que você precisa nesse final de ano, no início de ano e durante o ano. É isso aí, mais nada. Entregue-se na mão dele. Ele fará maravilhas na sua vida. Creia nisso. Ele é Deus. E vamos agora orar novamente. Após a oração, nós temos o último cântico. E depois do último cântico, nós temos um vídeo do pastor Agnaldo, tá? E depois eu darei a bênção apostólica. Oremos. Deus querido, nós te exaltamos nessa noite mais uma vez, nós glorificamos o teu santo e bendito nome, Senhor, e queremos agradecer a ti, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem cumprido a tua palavra em nossas vidas, o Senhor tem feito, Seu Deus, no meio da tua igreja, maravilhas, ainda que nós passamos mesmo por tribulações, por aflições. Ó Pai, um ano foi difícil para o mundo, mas também foi difícil para a igreja, porque estamos neste mundo também, Pai. Mas o Senhor se fez presente em nossas vidas, o Senhor esteve conosco todo esse tempo, porque a promessa do Senhor está conosco, e nós te exaltamos nessa noite, Pai amado, porque a tua palavra tem se cumprido em nossas vidas. O Senhor tem sido no meio da tua igreja, realmente um refúgio, uma fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações. Oh Pai, ai de nós, se não fosse o Senhor em nossas vidas. E nós te exaltamos nessa noite, porque nós temos certeza que o Senhor tem estado conosco. E eu quero orar agora, Pai, por aquela pessoa que está agora em casa, às vezes entristecida, angustiada, com um problema que não tem como resolver. Oh Pai amado, que nessa noite o poder que há no nome de Jesus alcance essa pessoa nessa hora. Oh Pai, que nesse momento para essa pessoa possa sentir a presença do Senhor na vida dela através do Espírito Santo. Que nessa noite para essa pessoa que está angustiada, entristecida, que ela possa nessa noite entender que tem alguém que ela pode pedir socorro, tem alguém que ela pode nessa noite falar, derramar o seu coração, e esse alguém é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh Pai, que nessa noite as pessoas que estão agora passando por momentos difíceis possam encontrar, Pai amado, abrigo em Ti, abrigo na Tua palavra, possa nessa noite ter um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, e que esse Jesus seja o Senhor dessa pessoa. Oh Pai amado, nós queremos nessa noite também Te exaltar, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem estado conosco. Oh Pai, obrigado pela Tua presença constante em nossas vidas, obrigado pelo Teu agir em nossas vidas, obrigado pelos livramentos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado. Oh Senhor, graças Te damos por tudo, e nós temos, Senhor Deus,
Irmãos que estão enfermos, passando, Senhor Deus, por tratamento médico, mas nós acreditamos, nós cremos que o Senhor se faz presente. O Senhor está ali amparando, o Senhor está ali ajudando, o Senhor está ali abençoando o medicamento, o Senhor está ali abençoando o médico para dar o tratamento certo. Oh, Pai, obrigado, porque de todas as maneiras o Senhor tem agido em nossas vidas para nos abençoar e para nos ajudar e para nos colocar de pé. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós oramos nessa noite, agradecido por tudo, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, irmãos, e graças a Deus.